Boa tarde. Passando aqui para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações, que se encontra em Lucas 15, o versículo 21 até o 24, que fala dessa forma. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe ao seu servo: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhos, e põe-lhe um anel na mão e alpaca nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e comeram e alegraram-se. Aqui está falando de um filho que pediu herança para o seu pai e gastou tudo. E muitos falam que ele passou fome porque ele gastou a herança do pai. Não. Aqui fala que naquela terra teve uma grande fome e ele foi cuidar de porcos e desejou comer aquela comida, as bolotas que era do porco. O que eu quero trazer? Muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas estão perdidas, tanto os filhos de Deus como filhos do mundo. Eu não estou aqui para pregar religião, não. Eu estou aqui para falar das almas, das pessoas que realmente estão perdidas. Não encontra rumo, não encontra cura, não encontra salvação, não consegue ser liberto de todas as dificuldades que ele se encontra, de todos os vícios. Só que esse filho aqui se perdeu dentro da casa do pai. Ele quis o que era dele por direito, o que era minha herança, e o pai foi humilde. O pai não brigou, o pai respeitou a decisão do filho e permitiu que ele fosse. E ele viveu no mundo como louco. Gastou o que tinha, perdeu a amizade. E no final ele reconheceu que tinha um pai. Ele teve a sabedoria para reconhecer e para voltar atrás. E quantos que não conseguem ter essa sabedoria, que não conseguem voltar para trás, porque estão perdidos dentro da casa do pai, está gastando tudo que é do pai, estão louvando perdidos, estão louvando no mundo da prostituição, estão pregando com engano. E eu tenho um certo medo, um espírito de temor, porque nós que buscamos, vamos para a igreja cheio do Espírito Santo, e chega um pregador que está ali, perdido na casa de Deus, que está perdido dentro da igreja, no seio do Pai. E ele começa a pregar e começa a falar: estou sentindo a presença de Deus aqui. E nós que estamos na vigilância, que fazemos de tudo para não pecar contra o Pai, não estamos sentindo nada diante daquela pregação. E a gente fica com temor, porque que Deus é esse que ele está sentindo? Se esse pregador ou essa pregadora está na prostituição, está no adultério, está na pornografia, está vivendo escravizada no álcool, mesmo que não beba na rua, mas dentro da sua casa, lá tem uma garrafa de bebida alcoólica, ela está bebendo. Está fazendo tudo que é contra a palavra de Deus, em oculto. Porque muitos fazem dessa forma, em oculto, para que ninguém vê, achando que pode esconder alguma coisa de Deus, mas não pode, de Deus não se esconde nada. E ali vai ministrar a palavra de Deus, vai louvar um louvor ao nome de Deus e começa a falar: eu estou sentindo Deus aqui. Que Deus? Se eles não estão buscando a presença de Deus, não tem tempo de consagração, não está afastando das coisas do mal, qual é Deus que ele está sentindo ali naquele lugar? Que já está no seu terceiro, quarto casamento, se a Bíblia é contra o divórcio, está fazendo tantas coisas erradas, está vivendo no mundo da loucura. Vai para a casa de Deus, com segunda intenções, está cobiçando, está com espírito de vaidade. Aí fala que está sentindo Deus. Eu tenho medo de saber que Deus que é esse. Estão sujando o altar de Deus. Estão pregando a palavra de Deus com engano, com mentira. Está sendo uma pedra de escândalo. Porque dentro da igreja é um tipo de pessoa, fora dela é outro tipo de pessoa. Como pode
uma fonte sair 2 tipos de água? Como pode uma pessoa que falar que é de Deus e viver no mundo do engano? E o pior, dentro da casa de Deus, sendo membro de Santa Ceia, vive no mundo feito louco, e quando vai para a casa de Deus, quer subir no altar e quer falar, olha, a palavra de Deus dessa forma. E pior de tudo, só prega prosperidade. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E aonde que está a palavra de verdade aí? Porque Deus, ele vai honrar sim, mas Deuteronômio 28 fala que todas as bênçãos virão com obediência. Se você não está sendo obediente a Deus, se você não está segundo a palavra de Deus, como você quer receber coisas grandes de Deus? Como você pode abrir a boca e falar, Deus vai te prosperar, se você está vivendo no mundo de prostituição, num lamaçal do pecado? Deus não vai te abençoar dessa forma. Deus, ele é zeloso pela palavra dele. Deus, ele tem grande zelo. E o que sai da boca dele, ele vai cumprir. Agora, o que adianta se a gente está num lamaçal do pecado, completamente desgovernado, como uma nuvem que não tem água, uma nuvem vazia, que o vento leva para qualquer lugar, como a gente quer ganhar bênçãos de Deus. Como a gente quer falar que ainda é salvo, que é liberto. Liberto do quê? Estamos pregando mentira no altar de Deus. E Deus está irado. Deus está nervoso. Eu quero saber quem é que dá conta de segurar a ira de Deus. Eu quero saber quem é que dá conta de falar assim, Senhor, só não vai irar comigo. Eu estou fazendo certo. Certo o quê? Quais são as coisas certas que estão fazendo? Hoje em dia virou moda. Casou, não deu certo, não tenta pagar um preço pelo seu casamento, prefere largar e casar de novo. E a palavra fala em adultério. Como que uma pessoa que está no seu segundo, terceiro, quarto casamento pode chegar e pregar contra um adultério, uma prostituição, se ele está vivendo na prostituição? Como uma pessoa escravizada na pornografia, em tantas coisas que está no mundo, e pregar libertação. Como que pode alguém chegar na igreja e louvar um louvor, falar que está louvando a Deus, se a sua vida está desconcertada? Como pode falar que sou templo do Espírito Santo, se a casa está suja, está imunda? Vai Espírito Santo habitar numa casa suja? Não. Estamos se tornando cegos, guiando cegos. É isso que nós estamos nos tornando. E está todo mundo caindo. Por mais que a gente olhe e fale, minha vida está sendo salva. Salva do quê? Se você está vivendo na porcaria, na lambança. Por favor, põe a mão na consciência, examine a si próprio para saber se é da maneira que você está agradando a Deus, está segundo a palavra. Vamos parar de pegar versículo isolado da Bíblia e falar só de prosperidade. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar isso, aquilo, outro. Onde que está a salvação? Aonde que fala que vai ter salvação de alma? Aonde que fala de renúncia? Não prega mais isso. Você já reparou que esse tipo de pregação mais hoje não tem na casa de Deus? Não fala mais de pecado, não fala mais de salvação. Não fala que Deus vai vir buscar um povo seu remido, salvo, limpo, preparado para ir morar com Deus. Não prega mais. Porque se for pregar isso, as igrejas esvaziam. Vocês já repararam que tem uma igreja cheia, mas quando você entra lá dentro, você sente um vazio. Não tem palavra. Não tem um louvor que edifica a igreja. Rebanho grande não significa que todos têm salvação. Se primeiro a limpeza não sair do altar,
Se primeiro a limpeza não vem daquele que está ministrando a palavra de Deus, que tipo de pastores, que tipo de missionários, que tipo de levitas que nós estamos nos tornando? Quem somos nós na presença de Deus? Será que realmente nós estamos agradando a Deus? Será que quando nós olhamos para o espelho, Deus também está olhando e está se agradando do que Ele está vendo? Será que Deus se agrada das nossas roupas curtas, justas? Será que Deus se agrada dos homens usar calças coladas, brusinhas coladas, brinco na orelha, tatuagem no corpo? Será que Deus se anima sabendo que as mulheres que falam que são santas, que o corpo é templo do Espírito Santo, está usando para vaidade, para chamar a atenção de homens? Será que as nossas crianças, elas estão tendo tempo de comunhão com Deus? Será que os nossos jovens estão realmente voltados para Deus? Que tipo de servos somos nós? Que tipo de filhos somos nós? É difícil responder essa pergunta. Verdadeiramente é difícil. Porque a gente não quer conserto. A gente prefere fingir que está sendo cego, de que permitir que venha tirar um cisco do nosso olho. Hoje em dia não pode mais pregar um sermão na igreja. Então, uma coisa tão difícil, porque quando Deus levanta um profeta, para que esse profeta venha corrigir a igreja, você já reparou que quando esse profeta começa a profetizar, tem que colocar um som alto, tem que colocar uma música de fundo alta, para que Deus não venha falar na igreja. Fica uma confusão, porque a gente não sabe o que a pessoa está profetizando, o recado que Deus está entregando, e a gente também não consegue entender o louvor. Olha que bagunça está virando a casa de Deus. Então, uma bagunça. E ainda fala, Deus está aqui. Eu sinto a presença de Deus na casa. Como Deus vai estar habitando numa casa bagunçada? Coloca a casa primeiro em ordem. E eu hoje estou falando das duas casas. A espiritual e a terrestre. Eu estou falando da casa que habita, da sua casa, onde você tem a sua família. Eu estou falando da sua tenda. Não adianta nada você querer ser salvo se dentro da sua casa tem um monte de coisas que te levam à perdição. Não adianta nada você querer pregar edificação dentro da igreja para vidas, famílias, se as suas estão sendo destruídas. Você pode até pensar, falar assim, mas eu não tenho obrigação. Se a palavra fala, se você primeiro não acudir dentro da sua casa, da sua família, você negou a fé. Você negou. E você pode pensar assim, mas meus filhos estão no mundo das drogas porque eles querem. Paga um preço por eles. Paga um preço pela sua esposa. Paga um preço para o seu esposo. Agora não abandona a sua casa para viver em outra que você não vai ter paz, não vai ter felicidade. Da mesma coisa que você não consertou a primeira, você não vai consertar a segunda. A palavra em Isaías fala, no lugar de vergonha, dupla honra. Mas deixa eu te falar. Se você não corrigir a sua casa, no lugar da vergonha, dupla vergonha, tripla vergonha. E Deus vai cobrar. Porque Jesus fala na palavra dele que já tem quem vai cobrar de nós. A palavra, a própria palavra vai cobrar de nós. Vocês estão entendendo o que Deus está falando comigo e com você nessa tarde? Mostrar que é bonitinho é uma coisa. Agora dentro da sua casa, quem você é? Qual é a forma que você está diante de Deus? Porque o mundo nos vê de um jeito, Deus nos vê do outro. O que Deus vai falar? Não temas ao homem, ao mundo, porque ele vai matar o seu corpo, mas eles não sabem o que vai fazer com o teu espírito. Mas tema a Deus,
Porque além dele matar, ele tem autoridade também no espírito. E se Deus voltar hoje, para mim e para você, e se ele vir hoje, como nós vamos estar na presença dele? O que nós temos para oferecer? Qual é a justificativa que nós vamos falar para Deus? Eu não fiz isso, Deus, por causa disso? Eu não fiz isso, Pai, por causa disso. Eu estava ocupado, eu estava pregando a tua palavra, eu estava orando, eu estava jejuando. E Deus vai falar o quê? Maldito, apartai de mim que eu não vos conheço. Adiantou o quê? Pregar a palavra de Deus. Se sua alma não foi salva. Adiantou o quê? Ser um levita na casa de Deus. Se você perdeu a sua alma, perdeu a sua salvação. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, ressuscitar um morto, se a sua família você não ganhou, se a sua família você não ressuscitou? O que adianta? Não adianta nada. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ganhar o reino dos céus? O que adianta você falar, eu acordei cedo, dormi tarde? Se o castigo eterno não é terrível, você não vai dormir, você não fez nada para estar no reino dos céus. Não adianta nada você falar que está com a vida salva se as suas vestes estão sujas. Comprai de Deus o que é puro. Comprai de Deus leite, manteigas, vestes. Buscai de Deus o reino dos céus e a sua justiça. Não deixa que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. Eu sei que a sua vida é difícil, que você trabalha, que você tem obrigações, mas não coloca nada diante de você e Deus. Tira tempo para Deus. O menor que seja, começa a olhar para você e falar, Espírito Santo, a casa está boa para você morar. Espírito Santo, se não está te agradando, começa a tirar tudo aquilo que não te agrada. E quando Deus começar a amassar o barro, não peça para ele parar, mas glorifica. Porque se ele está trabalhando na sua vida, ele sabe que é bom, perfeito e agradável. Porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Não fala para Deus o que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer. Porque ele é Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Porque se nós não fazer para Deus, tem outra pessoa que vai fazer. E se a gente começar a achar, porque a gente está na casa de Deus, a gente está fazendo o que é bom, não tá, porque muitas das vezes a gente está fazendo coisas tão erradas que está subindo mau cheiro nas narinas de Deus. Ele está embrulhando o estômago diante daquilo que a gente está fazendo. Ele está a ponto de vomitar. Ele está a ponto de vomitar. E Deus não é cachorro para voltar a engolir vomito. Deus não é porco para voltar no lamaçal do pecado. Deus é Deus acima de tudo. Ele é Deus. Ele cumpre a palavra dele. Ele é Deus zeloso. Ele não vai habitar num templo sujo. Ele não vai fazer presente dentro de uma igreja aonde que a sujeira está no altar. Ele não vai. Deus não é Deus de confusão. E ele está a ponto de vomitar. O cheiro está terrível nas narinas de Deus. E se Deus levantar uma grande ira hoje, o que vai ser da nossa terra, do que vai ser do nosso mundo, o que vai ser de nós? Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, você acha que sobrou alguém lá para contar, dar testemunho? Não, foi destruído tudo, virou cinza. Babilônia
foi toda destruída. A Torre de Babel foi destruída. Não teve ninguém para falar, não. Não teve ninguém para testificar, não. Dos que estavam morando lá, não teve. Mas os testemunhos foi quem estava à volta. Quem está à sua volta hoje? Quem estão testemunhando de você? O que você está sendo diante da multidão que está te vendo, está te assistindo, está te ouvindo? Qual o testemunho que eles têm? E o pior testemunho é dentro da nossa casa. Quem nos conhece é que vai testificar. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro da igreja? Quem é você diante dos olhos de Deus? Essa reflexão vai ficar para hoje, para essa tarde. E que ela venha tocar o seu coração de maneira que você possa entender o que significa a palavra de Deus, o que Ele está querendo falar conosco sobre a passagem do filho pródigo, o filho perdido dentro da casa de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?